Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Cristal Luzente no programa Redescobrindo Meu Mundo. Aqui nós procuramos passar informações para ajudá-los a ter mais harmonia na sua vida pessoal, familiar, profissional e no ambiente que você vive. Eu sou Najayan, terapeuta holística, e o tema de hoje é como funciona a interação entre um pêndulo e o radiestesista. Vamos desvendar como isso acontece, essa comunicação, tá? Será que é alguma magia? Ficou curioso? Vamos ver como é que isso funciona? Bora lá. Para desmistificar tudo isso, a gente tem que partir de dados, né? Dados mais científicos, vai. É que tem muita ideia errônea em cima disso. Quando uma pessoa, pela primeira vez, olha um pêndulo, uma outra pessoa trabalhando com um pêndulo, né? Está muito ligado a misticismo. Então, ficam olhando, achando, ou então que é a pessoa, o anestesista que está mexendo, fazendo um movimento com o pêndulo, né? Mas como isso pode acontecer, né? Porque, sim, quando a gente segura um pêndulo, que a gente vai começar a fazer um trabalho, né, radiestésico com ele, ele movimenta. E por mais que a gente queira ficar com a mão bem sem mexer, né, o movimento do pêndulo faz com que a gente, sem querer, movimente a mão, né? Então, quem olha de fora, às vezes pensa que a gente está mexendo, mas a gente não está mexendo, tá? Então, é isso que hoje eu vou passar para vocês. E para variar, a primeira parte é aquela parte que a gente vai tentar explicar coisas, né, que é mais chatinha, de falar, né? E tem pessoas que nem gostam dessa parte. Mas a gente tem que explicar, né? Para ficar bem colocado que isso não é o radiestesista que está mexendo com o pêndulo, tá? Um bom radiestesista, hein? Tá? Um bom radiestesista. Porque mexer um pêndulo com a mão, qualquer um pode fazer, tá? Então, vamos lá. Então, para isso, a gente precisa entender o que é vibração energética, tá? Então, aquela partezinha lá, vamos lá. De acordo com o Sistema Internacional de Unidade, eles chamam SI, a unidade que define a frequência é a rotação por segundo, definida como Hertz. Essa unidade de medida é uma homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz, que desenvolveu um trabalho relacionado com a radiação eletromagnética. Uma unidade de medida muito conhecida é a rotação por minuto, RPM. Por exemplo, um objeto que executa um movimento circular a 60 rotações por minuto, 60 RPMs, completa 60 rotações por minuto. Já o objeto que executa movimentos circulares com frequência de 60 Hz completa 60 rotações a cada segundo, tá? Então, olha a diferença, existe a rotação por minuto e o Hertz, tá? Então, a rotação por minuto, ela completa 60 rotações por minuto. E 60 Hz, ela completa 60 rotações a cada segundo. Então, tem uma diferença aí, tá? Então, frequência, ela é definida
como número de voltas realizadas por um objeto em movimento circular em um intervalo de tempo determinado. Também ela pode ser definida como a quantidade de ondas geradas por um tempo específico. Esse tempo, em particular, recebe o nome de período. Então, o período de uma onda é a duração de tempo que leva para que um comprimento de onda passe por um determinado ponto no espaço. Matematicamente, o período, o T, é simplesmente o inverso da frequência de onda, que é F. Eu vou mostrar um gráfico para ficar mais fácil para vocês verem. Tanto um como o outro está ligado ao período ou ao tempo. Então, a distância horizontal entre dois vales, eu vou mostrar o que é vale, ou cristas consecutivas, é conhecida como comprimento de onda, tá? Eu vou mostrar, aí vocês vão entender o que eu falei. Esse aqui. Então, ó, a onda é a crista da onda, ou o vale. Quando ela tá para cima, ela chama crista. Quando ela tá embaixo, ela chama vale. Tá? Entre uma crista e outra, que começa outra onda, isso aqui chama o comprimento de onda. E entre um vale, que é a depressão, e o outro, também chama comprimento de onda, tá? E a altura do vale, a altura da crista, chama amplitude. Aquilo que eu tinha dito antes, o período de uma onda é duração de tempo que leva para que um comprimento de onda passe por um determinado ponto no espaço, tá? Tanto um como o outro está ligado ao período de tempo. A distância horizontal entre os dois vales ou cristas consecutivas é conhecido como comprimento de onda. A frequência de onda diz respeito ao número de comprimentos de onda completos que passam por um determinado ponto no espaço a cada segundo. Como podemos ver, o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais, isto é, quanto menor o comprimento de onda, então daqui a aqui, quanto o espaço entre um e outro aqui for menor, maior será o número de comprimento de onda. O que eu vou mostrar agora esses dois, ó. Então aqui é ondas de alta frequência, porque tem mais frequência, e aqui é de baixa frequência, tá? A vibração que é transmitida por meio das frequências pode trazer efeitos harmônicos ou desarmônicos. Então vamos lá. Quando falamos, emitimos uma frequência. Dependendo do que foi dito, vai ser frequência que vamos enviar para o ambiente onde estamos e influenciar tudo e todos que ali estão, que pode ser equilibrado ou desequilibrado, harmonioso ou desarmonioso, positivo ou negativo. E tudo que escutamos também transmite essa frequência, lógico, porque o outro está falando, né? Todas as músicas que ouvimos possuem uma frequência em hertz capaz de influenciar a pessoa, fazendo com que a pessoa vibre na frequência da música que está ouvindo. Por isso que quando ouvimos música, podemos ficar melancólicos, alegres e assim por diante. Podemos mudar nosso estado emocional. Bom, então, e isso tudo, por que eu estou falando? Porque isso aí, a frequência tem a ver com a vibração. Tá? E a gente tem que ver que tudo no universo é formado através da vibração. Um está ligado no outro, com o outro. Então, por isso que eu tinha que falar um pouquinho dessa frequência, porque mais para frente vocês vão entender melhor o que eu tenho que explicar lá na frente, tá?
o princípio da vibração é o terceiro princípio hermético, e para entendê-lo podemos começar a refletir na polaridade que existe entre espírito e matéria. O espírito está em um polo de vibração e a matéria num outro polo. Entre esses dois polos se encontram milhões de escalas e modos de vibração. Então o universo é inteiro vibração, tá? Tudo que existe é vibração, tá? Então, partindo desse princípio, que tudo que existe no universo, seja aqui na matéria ou fora dela, vai sendo propagado por vibração. E essa vibração, ela pode ser com uma maior ou menor amplitude. Aí tem a ver com as frequências. E isso tudo vai mantendo tudo em movimento, tá? E nada é estático, nada. Nem aquilo que para nós pensamos que está parado, está em movimento, tá? Uma mesa, tá? Ela é vibração densa, tá? Condensada. Mas parece que ela tá parada e não tá. E o universo, ele vibra com tamanha intensidade, possui um grau de vibração tão infinito e rápido que parece que está parado. Matéria e energia se diferenciam apenas no modo da vibração. Tá? Tudo é vibração. Nós somos vibração. A mesa é vibração. Tá? Então, a frequência vibratória é medida pelo número de vibrações por segundo, ou seja, a diferença entre dois tipos de matéria é apenas uma questão de tempo. Olha só. Foi o que a gente já começou a ver lá em cima, tá? Então, vamos lá. Então, tudo é vibração. E o que distingue uma coisa de outra no universo é a sua vibração. A madeira tem um tipo de vibração diferente de uma pedra. E essa diferença, ela é por conta da vibração que compõe cada uma. Se nós, seres humanos, pudéssemos interferir na frequência vibratória das coisas, então, por exemplo, de uma pedra, a gente poderia transformar ela em madeira. Porque aí era só transferir a vibração da pedra na vibração da madeira. E aí uma se transformava na outra. Tá dando para vocês entenderem? Mas isso aqui somos nós, onde a gente vive. É o universo. Tá? Essa é a verdade fundamental do absoluto, uma das chaves ocultas da composição da matéria. Todas as partículas da matéria, desde os átomos até a manifestação do universo, estão em movimento circular. Os planetas giram em torno dos sóis e seus eixos. Todo o universo gira em círculo. Até as moléculas em seus estados constantes, estão em constante movimento e vibração, giram uma ao redor das outras. Tudo é assim no universo. O campo de energia universal é considerado pelos hermetistas uma manifestação elevada de energia acima da matéria. O campo universal, tá?
Essa substância etérea, da qual é feito o campo de energia universal, é extremamente elástica e fluida. Interpenetra tudo o que existe no universo e funciona como um meio de transmissão e um elo de união de ondas de vibração, como o calor, a eletricidade, a luz, o som, o magnetismo. Toda manifestação de energia, seja ela no nível da matéria, do pensamento, da emoção, vontade, desejo, amor, raiva ou qualquer que seja a sua manifestação, ela é construída através de vibrações. E dessa forma, podemos, com um insistente trabalho de autoconsciência, mudar nossa frequência vibratória. Quando eu falei em outras lives que nós somos formados do corpo físico, do corpo mental, do corpo emocional, né? Então, o corpo físico é o corpo, todos eles é corpo vibracional. Só que o corpo físico é corpo mais denso, né? Então é matéria, terceira dimensão. O corpo mental e emocional são corpos vibracionais, só que mais sutis. Tá? Então, aí está mostrando. Agora, por exemplo, o que ele está falando ali de emoções, vontade, desejo, amor, raiva, tudo isso está onde? No corpo emocional. Né? Lembra? Quando a gente está, eu falo, quando a gente está em equilíbrio, tá assim, e de repente a gente leva um susto emocional, né? Ou ficou com raiva, aí começa, muda a frequência. Mesma coisa o pensamento, o corpo mental. Ah, eu tô bem, tô pensando coisas boas. De repente, recebo um telefonema de uma notícia, não sei o que, eu começo a pensar naquilo e não paro de pensar uma coisa negativa e muda a frequência do meu padrão vibracional mental. Tudo é matéria. Tá? O meu físico também. Minha pressão pode subir, baixar, tá equilibrado e de repente eu me desequilibrar. Tá? Então, tudo isso é a gente e onde a gente vive. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Tá? Resumindo o que foi dito, tudo que existe tem seu padrão vibracional. Quando vamos trabalhar com o pêndulo, vamos entrar em sintonia com o padrão vibracional daquele objeto. Essa foto foi tirada da internet sem autoria identificada, tá? Só tava a foto lá. Por exemplo, quero escutar uma rádio, tá? Eu tenho que ligar o rádio, entrar em sintonia com a rádio que eu quero escutar. E para isso, eu tenho que ficar procurando, para entrar em sintonia, procurar a estação que eu quero ouvir. Aí eu achei interessante essa foto aqui, né? Bom, aqui então, voltando aqui, então resumindo tudo que foi dito, quando vamos trabalhar com o pêndulo, vamos entrar em sintonia com o padrão vibracional daquele objeto que a gente vai pesquisar. Só depois de entrarmos em sintonia com aquele objeto, podemos começar nosso trabalho com aquele objeto. Pode ser água, pode ser, eu vou pesquisar, para ficar mais fácil e mais fácil de eu pegar aqui para mostrar para vocês, eu peguei a água, que é mais fácil, tá? Então, o que acontece? Eu vou, por exemplo, um radiestesista vai em campo procurar um veio d'água para fazer a perfuração de um poço artesiano. Então, quanto mais a água estiver mais perto
menos, como é que fala? Menos profunda, mais fácil fica para abrir o poço, certo? Então, a gente pode fazer isso com o Pedro, como a gente pode fazer isso com outro material um outro aparelho da radiestesia, sem ser o pêndulo, que é mais adequado até, porque o pêndulo, ele, às vezes, para fazer esse tipo de trabalho em campo, né, aberto, se estiver ventando demais, pode interferir. Só se for um pêndulo bem pesado, um pêndulo de metal, por exemplo, mais pesado e maior. Aí errar fica mais difícil porque não tem tanta interferência. Mas para a gente chegar lá e ficar procurando e fazendo o rastreamento, antes disso eu tenho que entrar em sintonia com o pêndulo, com aquilo que eu quero achar. Ah? Essa foto também eu achei na internet. Olha só. É isso que acontece. A gente eu penso na água, né? O cérebro capta a energia daquilo que eu estou pensando. E essa mensagem é enviada em forma de impulsos elétricos através do braço, da mão para o pêndulo. E eu vou pedir, por exemplo, para o pêndulo entrar em sintonia. Eu pego um copo d'água e ponho em cima da água e falo que eu quero que ela entre em sintonia com aquela água. Lembra que a gente falou lá do padrão vibracional? Tudo tem o seu. A água tem o dela, H2O. Ela tem um padrão vibracional. Isso aí tem um padrão vibracional. Tá? E aí o pêndulo vai entrar em sintonia com aquele padrão. Então, o que eu faço? Depois que entrou em sintonia com aquele padrão, aí eu vou escanear o terreno e vou andar pelo terreno com o pêndulo, porque ele já entrou no padrão vibracional da água. E ele vai, conforme a gente vai andando pelo terreno com o pêndulo, se ele achar no terreno algum veio d'água, ele vai começar a dar um sinal. É interessante porque ele primeiro ele vai começar a dar umas chacoalhadinhas. Ele dá umas chacoalhadinhas. E aí, quando ele pega o veio mesmo, aí ele começa o movimento. O movimento que, antes de eu começar a trabalhar com ele, eu vou determinar com ele o que eu quero, o movimento que ele faça quando eu quero que ele me dê uma resposta sim. E também eu vou determinar com ele qual é o movimento que eu quero que ele faça quando eu quero que ele determine para mim um não. Tá? Geralmente é girando positivo, no sentido do relógio, quer dizer sim. E anti-horário quer dizer não. Tá? Geralmente é esse o padrão normal que as pessoas fazem essa determinação. Eu já vi pessoas que determinam o inverso, tá? E também tem outros que determinam o pêndulo em vertical, sim, e horizontal, não. É uma outra maneira,
da gente determinar. Então, quem determina é o radiestesista, tá? O que ele quer. Porque a hora que o pêndulo, depois que você determinou, tem uma maneira tudo de fazer isso, não é difícil. Aí, quando ele vai achar, ele já vai dar a resposta da maneira como eu determinei, que é dizer sim, que é dizer não. Tá? E aí ele vai escaneando, conforme você vai andando, em zigue-zague, para não perder aonde eu comecei, o que eu já andei naquele cômodo da água. A gente está falando de um terreno grande, tá? Eu já cheguei a procurar num terreno de um quarteirão inteiro, tá? Era uma chacrinha, um quarteirão inteiro, né? Dava uns 1.000 metros quadrados. Não é difícil? Não, não é difícil, mas é trabalhoso. É trabalhoso. Ainda mais está muito sol. Mas vale a pena, viu? Porque é super legal, porque quando a gente acha, a gente fica toda entusiasmada, tá? É super gostoso isso. Agora, o radiestesista, então, o processo que faz isso não é magia, não é nada disso, tá? Não é misticismo, não é nada disso. É simplesmente o padrão vibracional daquilo que a gente quer procurar, que a gente faz o pêndulo entrar em sintonia com aquilo. Então, por exemplo, eu tenho um copo d'água, tá? Eu tenho a água aqui, aí eu peço para o pêndulo entrar em sintonia com essa água. Ó, a partir do momento que eu peço para ele entrar em sintonia, ele vai devagar. É como se ele estivesse escaneando para ver a água é composta de quê, até que ele lê a vibração da água, qual é, aí ele começa a girar forte, ó. Quando ele começa a girar forte, mas é forte mesmo, tá? Não sou eu que estou girando. Então, ele está mostrando para mim que ele já determinou, ele já entrou em sintonia com a água. Então, aí eu vou poder fazer o que eu quiser, assim, tudo que eu for fazer com esse pêndulo neste momento está relacionado com a água. Então, por exemplo, eu aqui nesse momento, esquece, eu não vou escanear água aqui dentro de casa, né? Dentro do espaço. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, como ele já entrou em sintonia com essa água específica, ó, eu posso perguntar se essa água ela é adequada para mim consumir diariamente essa água num gráfico de radiestesia, por exemplo. E ele vai me dar a resposta. Depende do gráfico, aí também depende do gráfico que eu tenho. Por exemplo, se eu pegar um gráfico de radiestesia, esse aqui, tá? Sim ou não? Se eu perguntar, essa água é adequada para mim, para consumo humano? E ele pode dizer sim ou não. Tem esse outro. E eu posso fazer a mesma pergunta. Essa água é adequada? Ou então não. Qual o resultado se eu consumir essa água? Tá? E ele vai dizer se é muito mal, se é mal, regular, bom, muito bom ou ótimo. É uma outra maneira. Essa já não é só do 8 para 80, sim ou não. Ela pode me dar sei lá, muito bom. Então, não é ótimo. Então, está faltando alguma coisa nessa água para que o meu organismo, está faltando alguma coisa, poder utilizar ela 100%. Pode ser que ela dê, sei lá, mal,
Aí, então, eu não posso beber mais água, não vou beber mais. Entendeu? Um gráfico desse, para um tipo daquilo que eu quero saber, é melhor ser utilizado na radiestesia do que o outro. Então, eu posso, é uma outra maneira, e aí eu posso usar esse pêndulo porque ele já está sintonizado com aquela água. Que mais? Vamos lá. Então, outra coisa, como a gente viu, o radiestesista, tá? Ele é uma ferramenta da radiestesia. Então, se eu, como radiestesista, sou uma ferramenta da radiestesia, lógico que eu preciso ser uma boa ferramenta. E para mim ser uma boa ferramenta da radiestesia, eu preciso ser, no momento que eu for pendular, eu preciso estar num estado de equilíbrio, alinhada, para poder ser essa ferramenta perfeita para o trabalho de radiestesia. Lembra, quando a gente está bem a nível de corpo físico, mental, emocional, nosso campo energético, campo de luz, ele está expandido, tá? Então, energias externas, elas não vão nos atingir, porque eu tenho a minha proteção pessoal, individual, está bem expandida. Meu padrão vibracional está alto, tá? Então, eu não vou ser influenciado por coisas externas, vai ser muito difícil. Então, eu posso, nesse ponto, nesse momento, eu vou ser um ótimo radiestesista. Lógico, eu sei as técnicas, né? Se em algum dia eu não estiver bem, passei, sei lá, tô com dor de cabeça, dor de garganta. Então, eu não tô em equilíbrio perfeito. Eu tô com um dos meus corpos não tá bem. Então, o meu campo, tá? Meu campo energético, ele não está expandido. Ele está mais perto do físico, tá? Eu tô falando dor de garganta é o físico, mas eu poderia falar que eu estou magoada com uma pessoa e aquilo tá mexendo comigo a nível emocional. Também poderia ser um desequilíbrio. Então, meu campo energético tá mais perto do físico, eu não estou tão protegida. Então, quando eu for pendular, o certo nesse dia é eu não pendular. Porque se eu for pendular, qualquer coisa no ambiente pode me atingir e o resultado que eu for obter pode ser influenciado por alguma energia externa. E eu dar um resultado errado naquele momento, naquilo que eu estou pendulando. Tá dando para entender a importância do radiestesista estar equilibrado para poder trabalhar, tá? Isso é muito importante, muito, muito importante. Vamos ver um resumo de tudo que eu falei, através de um exemplo. Então, vamos lá. O que precisa para a gente fazer uma pendulação boa? Primeiro, radiestesia está em perfeito equilíbrio, tá? A nível físico, mental, emocional e espiritual também. Precisa limpar o pêndulo. Por quê?
por exemplo, esse pêndulo, eu entrei em sintonia com aquela água. Se eu guardo o pêndulo e eu vou no dia seguinte pegar esse pêndulo para pendular para uma outra pessoa, para uma outra coisa, ele vai estar com a vibração da água. Então eu tenho que limpar esse pêndulo da vibração da água para poder entrar em sintonia com a outra coisa que eu vou pendular. Então, esse pêndulo tem que ser limpo, pode ser em água corrente, pode ser da maneira que tem que ser limpo. Depois que eu terminei meu trabalho com ele, com a água, eu posso deixar ele dentro de um vasinho de terra, para ele se limpando. No dia seguinte é só passar uma água para tirar a terra e enxugar com papel toalha. Eu posso pôr ele em cima de uma drusa de cristal, né, que é aquela, tem um monte de pontinha, aquele cristal cheio de pontinha. Eu posso colocar ele em cima de uma selenita, que é um cristal que ele de auto limpeza. Tem várias maneiras da gente limpar um cristal. Tá? Mas a gente tem que limpar na fumacinha de incenso, como eu já fiz aqui algumas vezes, né? Então, tem várias maneiras. Aí, depois que limpou o pêndulo, eu tenho que fazer a programação do pêndulo para falar para ele, olha, quando você fizer o movimento de girar, olha, aí eu estou forçando, girar no sentido horário, né? Quando você fizer esse movimento, eu vou interpretar que isso aqui é um sim, né? Aí depois vou forçar, quando você fizer o movimento anti-horário, eu vou interpretar que isso aqui é um movimento não, né? Então, eu vou fazer a programação do pêndulo para ele saber o que eu quero de sim ou não. Depois, aí eu vou entrar em sintonia com, que nem que eu fiz, entrei em sintonia com a água, por exemplo, né? Depois, aí eu vou começar com as perguntas. Mas, para mim fazer uma pergunta para o pêndulo, viu quantos processos eu tive que passar? 4. Não é só a importância da limpeza do pêndulo, principalmente nós, como radiestesistas, temos que estar assim, em equilíbrio e harmonia. Ficou claro para vocês qual é a importância da vibração? Por isso que eu expliquei mais da frequência da vibração. Então, que isso aí não é magia, não é quando um radiestesista treina, faz o curso direitinho, ele sabe que não é ele que está mexendo com o pêndulo, tá? Não é. É todo aquele processo que vem, tá? Em ondas, entra em sintonia e passa pelo braço, vai até o pêndulo para ele poder mexer. A Mara falou que ficou claro para ela. Tá. Então, é isso, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta que vocês tiveram dúvida, se eu puder tirar essa dúvida, eu tô aqui para responder, tá? Não sei. Foi muito complicado hoje? Mas pelo menos vocês conseguiram entender como funciona o processo? A Regina também falou que ela entendeu. E eu quero depois fazer uma live como se fosse uma continuidade dessa, para explicar qual é o processo do terapeuta radiestesista com o seu cliente, como funciona esse processo. Aí eu quero fazer uma live só focada nesse processo,
terapeuta radiestesista com o seu cliente, tá? A ver como funciona isso daí. Vai ser legal. É que não dá para fazer tudo numa live só, tá? Então, gente, era isso que o meu recado hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e gostaria de agradecer vocês por mais uma noite estarem comigo aqui, ouvindo e a gente aprendendo junto. Porque cada live que eu faço, eu dou uma estudada, eu pesquiso e com isso eu vou aprendendo muito, muito, muito. Vamos lá. Muita luz em sua mente e amor em seu coração. Um beijo a todos. Tchau.